Rapaz, a gente tem que bater palma todo dia para aquele Caio Coppola. Quem assiste o Morning Show lá da Jovem Pan, aquele programa, sabe do que eu tô falando. Porque o que aquele Caio Coppola tem que aguentar todo o programa e sozinho, meu amigo, não tá escrito. E eu tô falando isso por quê? Tô falando isso porque eu acabei de assistir um vídeo lá do Morning Show falando sobre a tragédia que todo mundo soube, né? Que teve lá no Sri Lanka, onde até então mais de 300 mortos, quase 500 feridos, uma tragédia lamentável. E lá eles foram debater essa questão. E o Caio Coppola, sempre com muitos argumentos, sempre muito educado, é o cara que grande parte da audiência do Morning Show que assiste aquele programa assiste por causa do Caio Coppola, lógico. E o cara tá lá sozinho, sofrendo todo dia. Quem assiste sabe. E aí ele foi falar da perseguição dos cristãos, que é inegável. Foi mostrar com dados, mostrando o site que eu vou deixar aqui na descrição, onde ele mostra os atentados, onde existem os atentados. Tem um mapa onde mostra os atentados ao redor do mundo contra os cristãos, especificamente por causa da sua fé. E comparou também a declaração do Obama e da Hillary Clinton para esse atentado, falando que eram os adoradores da Páscoa, em relação com atentados contra muçulmanos, mostrando todos os seus sentimentos e orações para o grupo muçulmano, ao povo muçulmano. E quando é contra os cristãos o atentado, eles omitem e evitam falar o nome cristãos, para omitir de alguma forma a perseguição que existe contra cristãos. Enfim, e aí aquela Paula Coelho, eu acho o nome dela, que fica ali junto com o Fefito, foi falar que a verdade absoluta não existe e que não devemos falar sobre divisões e disputa entre religiões, que acha que não teve nada a ver essa declaração do Obama e da Hillary, que não teve nada de omissão, de preferência por religião nenhuma, que isso aí não existe, que devemos falar do que existe e que devemos falar sobre o que existe de igual, de o que as religiões concordam, o que é que elas têm de igual e não do que as dividem. Esse argumento que ela usa é cansado, esse argumento globalista que quer unir como quisesse criar uma religião universal, e é totalmente ridículo. Dizer aí, nesse caso, que a verdade não existe, é na verdade uma ofensa, totalmente um desprezo pelas vidas, por essas 300 vidas que foram como mártires ali, porque aquelas pessoas estavam ali defendendo uma verdade que para nós cristãos é a maior verdade que existe. Estavam ali esperando, em vigília, esperando Cristo ressuscitar. Aquele que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então dizer que a verdade não existe diante de uma situação dessa é na verdade cuspir nos corpos dessas 300 pessoas. E para uma pessoa que fala que a verdade não existe, como a Paulo Coelho, eu lembro da frase lá do Roger Scruton, que diz que aquela pessoa que diz para você que a verdade não existe, ela está pedindo que você não acredite nela. Então, não acredite. Se a verdade não existisse, a razão da vida humana seria um absurdo. Seria caminhar no escuro totalmente. Seria, na verdade, não ter liberdade. Esse debate que existe todo dia ali no Morning Show e que a Paula Coelho, essa que diz que a verdade não existe, participa todo dia, seria, na verdade, sem sentido algum. Para que debater alguma coisa se a verdade não existe? Se a verdade não existisse, a liberdade também não existiria. A mentira é uma prisão. Aquele que vive à mercê da mentira é um prisioneiro, tem que estar sempre servindo aquela mentira, está preso. Por isso que diz que a verdade, só a verdade liberta. Defender a verdade, como nós cristãos defendemos, dizer que a verdade existe sim e que o catolicismo é verdadeiro, não é ser intolerante, de forma alguma. Porque quando Cristo diz, eu sou o amor, e quando ele diz também, eu sou a verdade, nesse caso você defender o único Deus, você defender o bem e você defender o amor, é a mesma coisa de defender a verdade. E não existe outra arma para a verdade que senão ela mesma, que senão o amor. E essa galera que diz defender a liberdade, o tempo todo defendendo a liberdade,
e depois diz que a verdade não existe, na verdade se contradiz. Porque no fundo, eles defendem a sua ideologia, a sua mentira. E está preso a essa mentira. E tem que estar tendo que se contradizer o tempo todo, como acontece nesse caso. Mas se você chegar para Paula Coelho, por exemplo, e perguntar que devemos defender a liberdade, ela vai dizer que sim. Então, o que é essa liberdade? A liberdade é, como dizia o Karl Marx, é fazer o que quiser, na hora que quiser, como bem entender. E essa liberdade de eu fazer o que eu quiser, na hora que eu bem quiser, uma liberdade sem limites. Até que ponto ela é uma liberdade de fato? E o que eu quero? Se o que eu quero é sempre bom, é sempre bem, ou se eu não parar para refletir sobre o que eu quero, racionalmente, botar uma razão na minha vontade, será até que ponto isso vai ser uma liberdade ou vai ser algo que me prende? Até que ponto isso vai interferir na liberdade de outra pessoa? Isso quer dizer que essa reflexão racional sobre a liberdade que todo mundo prega, que essa galera sempre prega, uma hora vai chegar na verdade. Essa reflexão racional sobre a liberdade é a verdade. Então negar a verdade é negar a existência, é dizer que a existência é um absurdo, é negar a existência de um Deus, é na verdade ser intolerante, é não ter liberdade, é ser preso, prisioneiro, escravo da mentira. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo aí que eu acabei de assistir do Morning Show. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos lá, o debate, por causa do Caio Coppola. E vou deixar aqui para vocês uma sugestão de livro sobre esse tema, que é um livro do Joseph Ratzinger, ou o Papa Emérito Bento XVI, que o título é esse: Fé, Verdade e Tolerância. O cristianismo e as grandes religiões do mundo. Aqui ele fala e discorre muito bem, e com questões filosóficas e tudo, de como que é essa fé, essa verdade e a tolerância entre as religiões, como que isso se dá e aonde que existe a verdade nisso tudo. Então é isso aí, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário aí também, deixe o like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!